Sejam todos muito bem-vindos ao IluminaCast, o podcast que ilumina a sua mente, ilumina a sua vida. Então, bora iluminar a vida de outras pessoas também, por favor. Já inicie com um movimento. Pega o botãozinho aí de compartilhar e compartilha com mais vidas. Bora iluminar outros lares, porque este segundo episódio do IluminaCast está sensacional. Já já vocês vão ver quem estou recebendo aqui, que já está do outro lado aqui. Vai ser sensacional, vai ser incrível. Fica até o final. A ideia deste IluminaCast é justamente isso, falarmos um pouco aí sobre vida espiritual, emocional, carreira, como conciliar tudo, não é mesmo? Empreendedorismo, várias coisas. Vai ser incrível. Falando nisso, para que esse podcast realmente aconteça, eu vou falar um pouquinho agora sobre os patrocinadores, as pessoas que fizeram tudo isso acontecer. E um deles, it's me, eu mesma. Então, bora! O patrocínio do escritório Araújo Advocacia. Nós estamos aí preparados para te receber. Eu, juntamente com a minha equipe, aqui na Zona Leste de São Paulo, em Itaquera. O outro patrocinador é a metodologia que também sou idealizadora, que é o Illuminati Mind. Inclusive, já vai no Instagram e pesquise lá. Illuminati Mind e já segue, porque no dia 16 de maio de 2026, para quem está em 2026, nos assistindo em 2026, nós teremos o nosso workshop de inteligência emocional que transforma vidas e transforma mentes. Então vai lá, segue para você ficar a par do que está acontecendo. O próximo patrocinador é o meu esposo. Um beijo, João, que está me assistindo, e toda a equipe. É o Pet Shop Nova Vida, que está disponível para melhor te atender na região do Jardim Robru, Zona Leste de São Paulo. Alô, Zona Leste de São Paulo, Robru, São Miguel Paulista. E o próximo, a distribuidora de água Nova Vida, também do meu mozão, João. Fiquem todos à vontade para ligar aí para o João, para que ele possa melhor te atender. Então, bora agora iluminar as suas vidas com a nossa convidada nesse segundo episódio. Estou aqui com a doutora Sandra. Doutora Sandra, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Salva de palmas para a doutora Sandra. Uhul! Seja bem-vinda, muito obrigada pelo seu sim. Olá, doutora Carol. Eu também vou falar doutora Carol, porque nós somos colegas de profissão, né? Mas minha amiga Carol, isso aí. Eu fico muito feliz, já me sinto iluminada com essa menção inicial. Fico muito agradecida pelo convite. E vamos aqui nos iluminar juntas, nos acender, né? Porque uma vela, para ficar acesa, precisa de outra para acender. E assim sucessivamente, né? Que sejamos velas que nos acendam sempre aqui. Estou me sentindo iluminar-te. Arrasou! E tá toda iluminada, inclusive, aqui, né? Nesse figurino, nesse alto astral que está esse estúdio, que está incrível. Vamos falar um pouquinho aqui da doutora Sandra Lima, ela que é advogada, sócia fundadora do Lima e Becker Advogados, atual diretora tesoureira da OAB de Itaquera. Atua há mais de 15 anos no mercado imobiliário. Quem precisar de um advogado em direito imobiliário é com ela. Com foco em direito imobiliário empresarial, contratos e gestão jurídico de ativos, com MBA em gestão de negócios imobiliários. E não é só isso, porque o currículo dela é muito vasto. Se a gente ficasse aqui falando, nós não terminaríamos, porque ela sempre está buscando aí conhecimento. Dito isso, esse vasto currículo, doutora Sandra, a pergunta que eu sempre faço para as pessoas aqui: quem é a Sandra? Nossa, pergunta difícil, né? A gente tem... Eu diria por hábito como ser humano, quem é a Sandra? A gente se responde na profissão, a gente se responde em muitas
questões que talvez não qualificam exatamente quem a gente é, né? Eu sou muitas mulheres em uma Uau. só. Sou mãe, eu sou trabalhadora, eu sou uma pessoa amável, eu sou uma pessoa muito leal e honesta, né? Eu sou bonita, Linda! eu sou uma pessoa competente e eu bom. tenho muitas características que, inclusive, antes de fazer o Iluminar, Muito curso, bom, muito bom. eu tinha dificuldades de dizer realmente, Sério? né, quem eu era, né? Quem é Caraca. você? Ah, eu sou advogada. Não, isso é o que eu faço, né? Então eu sou muitas em uma só. Uau! São muitas mulheres em uma só. Uau, muito bom, muito bom. E assim, a doutora já deu spoiler aqui, né? Falou da dificuldade, inclusive, doutora Sandra, minha querida amiga, você trouxe para a gente aqui a dificuldade, né, da gente dizer quem somos nós, né? E eu acredito que esse desafio, essa dificuldade, eu acho que é com a maioria das pessoas. Você que está nos assistindo, você também tem essa dificuldade de falar um pouquinho quem você é? Ou você atropela como eu no passado atropelava, como a doutora Sandra nos trouxe agora, que também atropelava, quando questionam quem é você? Quando vai ver, você está falando do que você faz. E sabe o que eu acho? Eu acredito, né? Nem a gente sabe direito muitas vezes quem somos nós, porque a gente não se percebe. Então a gente precisa parar, refletir e fazer uma pergunta de nós para nós. Quem sou? Quem eu sou? Né? O que eu estou fazendo? A quem eu sirvo? Mas quem eu sou? E quando você traz essa reflexão, e eu tenho feito bastante, inclusive escrevendo, né? Que incrível! Quem eu sou? E aí a gente se descobre em muitas pessoas em uma só. Muitas vertentes, é isso aí. Muito bom. E olha a dica aí, galera. Você que está do outro lado, você que tem dificuldade de dizer quem você é, anota, escreve, deixa fluir a graça de Deus. Porque quem nos teceu foi Deus. Então, Deus, tudo que Ele coloca a mão faz obras maravilhosas. Então, você é maravilhoso, você que está nos assistindo, você é belo, você é esplêndido, tudo de bom, tudo de melhor. Agora, vamos lá. Você nos trouxe aqui que existe várias vertentes da Sandra, da doutora Sandra. Eu acredito que isso é com a maioria das pessoas que estão nos assistindo. Você está atualmente como diretora executiva da OAB de Itaquera, OAB em que inclusive faço parte, estou inscrita lá na Nosso OAB orgulho. Nosso Orgulho. OAB caiu em Itaquera? Já era. E pergunto para você, como diretora executiva da OAB de Itaquera, você deve amar o exercício dessa profissão de advogar. Tô certa ou não? Sim, com certeza. E é engraçado, Carol, que quando eu era apenas bacharel, não desmerecendo quem são bacharéis, né? Mas agora, como advogada, é um grau a mais, né? Do que um bacharel. Eu tinha até um pouco de preconceito, aqueles preconceitos bobos que a gente tem, nem sabe por que tem. Ah, Itaquera. Porque eu não imaginava que um dia eu ia ser da UAB Itaquera. Caraca. Quando eu passei a ser inscrita, que você vê a sua região, as pessoas, a qualificação, a estrutura, tudo que a UAB Itaquera oferece, hoje eu tenho tanto orgulho, de verdade, não só pelo fato de estar como diretora, né? Porque é transitório isso, mas eu tenho de verdade muito orgulho pelos cursos, pela minha formação, pelas oportunidades de carreira e de crescimento. Então, a Itaquera, para mim, vai ser sempre a menina dos olhos. Uau, verdade. Que incrível! E você nos trouxe uma pauta aqui que eu acredito que seja uma pauta que muitas pessoas enfrentam. Fazem parte aqui da região da Zona Leste, moram na Zona Leste, estudam na Zona Leste, nasceram na Zona Leste. E prosperam até. E prosperam, mas não reconhecem. Tem vários profissionais que saem daqui da Zona Leste e vão para os outros bairros para buscar uma maior prosperidade, sendo que a prosperidade está aqui. E a prosperidade, ela começa de dentro para fora. Boa. Se você buscar sempre o externo, às vezes, só o externo, sem buscar o eu sou, sem buscar de dentro, sem honrar as suas origens,
é mais difícil de você prosperar, no meu ponto de vista. Não que você não possa sair da sua região e buscar outros ares. Isso, Faz parte, acontece. E pode, de fato, acontecer de muitas pessoas prosperarem assim. O que a gente não pode é ver com maus olhos aquela região onde a gente nasceu e se criou e prosperou e tudo mais, achar que aquela região talvez não tenha... que nós não me fugiu a palavra, mas não consigamos prosperar ali, né? Sim. E eu tenho bastante orgulho, porque minha sócia eu conheci na região, dentro da UAB Itaquera, praticamente, né? Meu escritório é da região, não é em Itaquera, é um pouco mais afastado, porque foi onde eu consegui ali um ponto comercial na época que eu estava procurando. Os meus cursos de qualificação, em sua maioria, foram na UAB Itaquera, principalmente voltados para as questões imobiliárias, os congressos que a gente prepara. Então, para mim, volto a falar, é uma menina dos olhos, porque é ali onde eu crio os meus laços, faço parcerias com muitos colegas e vejo também o desenvolvimento e o interesse das pessoas em crescer. Eu vejo muita gente, hoje em dia, eu olho para os comerciantes de uma forma diferente da região. Eu falo, puxa, a pessoa está ali, abriu um mercado. Puxa, que legal, eu vou comprar no mercado dele. Boa. Antes eu não tinha esse olhar, hoje em dia eu já tenho. Não, eu vou comprar o pão na pessoa do meu bairro. Eu vou comprar, sei lá, determinado cosmético, determinada lembrancinha ali no comércio do bairro. Eu tenho muito essa consciência. E eu acho que a gente tem que valorizar o comércio, a nossa região. Caraca, que incrível. Olha, valorize, né? Valorize os comerciantes do seu bairro. E eu acho que nasci comerciante. Toda a minha família vem do comércio. A minha também. Você também? Que incrível. Também. Minha família é mais no ramo de bares e restaurantes, né? Que legal. 90% são bares e restaurantes, mas é comércio, né? Comércio. A minha família também é bares e mercadinhos, né? Olha. Mercado, Bomboniere. E sabe o que é muito legal, assim? O empreendedor, eu vou falar especificamente do ramo da minha família, que é um ramo de alimentação, bares e restaurantes, né? O ponto principal é o servir. Então, você está ali para servir a comida, retirar ali o prato, retirar a louça, limpar, muitas vezes, uma sujeira que o outro fez. É servir. E isso despertou muito dentro de mim a importância de não só empreender, querer prosperar e ter uma vida financeira melhor, uma vida intelectual melhor, mas a gente, além de não esquecer de onde nós viemos, além de honrar aqueles que passaram por nós, da gente ter essa missão de servir, de continuar servindo. E é por isso que eu estou como diretora da UAB Itaquera, porque a gente não ganha nada, é voluntário. Então, eu faço pensando mesmo em servir o outro. Hoje eu sirvo a advocacia, mas em outras oportunidades eu sirvo de outra forma, outras pessoas na igreja, né? E por aí. Eu acho assim um ponto muito importante. Eu acho que todo mundo tinha que interiorizar o servir dentro de si. É o que eu acredito. Muito bom, boa sua fala, porque desde criança, então, vocês vivem nesta ambiência, né? Que é do comércio. Sim. E aí eu te pergunto, desde criança você trabalha também? Você serve desde criança? Sim. Igual eu? Você sabe, sim, porque o meu pai, ele tinha, né? Hoje em dia, meu pai, claro, ele não atua como antes, né? Uhum. Mas eu me lembro que eu ia para a escola e eu passava no bar e às vezes meu pai falava assim, ó, fica aqui para ir no banheiro. Eu atendia ali, eu cobrava uma bala, eu cobrava alguma coisa. Então, desde muito nova, eu ajudava meu pai no bar. Eu acho que para mim era uma brincadeira, né? Não era uma obrigação, né? Que eu era criança. Mas eu achava o máximo ir pro bar e ajudar a abrir, ajudar a fechar, ajudar a tirar o lixo e servir mesmo e ajudar os meus pais ali. Então, para mim, desde pequena, assim, eu tenho esse labor dentro de mim. Muito bom. Isso. Agora, já que a gente caiu nessa pauta de trabalhar desde, né, de criança, como no meu caso também. E hoje eu vejo isso com um bom olhar. Poxa, Sim. Hoje eu só tenho os resultados que eu tenho porque eu precisei passar por este processo de dar valor para as coisas desde criança, né? O que eu tenho observado, eu vou falar agora dos meus, né? Eu tenho observado, assim, os meus familiares, a nova geração, as crianças da nova geração, vamos dizer assim. Estou olhando o meu ciclo, tá, claro, gente, agora. A impressão que dá é que a galera não dá muito valor às coisas
como eu posso talvez colocar você também, como Sim. nós dávamos valor às coisas lá atrás, né? Parece que passaram, é uma obrigação. Outro É uma dia, obrigação. e outro dia, desculpa te cortar, eu vi um profissional da área de saúde mental falando, né? Ele era professor, não sei de qual universidade. Ele disse que quando a gente tem um problema, vou usar esse termo problema entre aspas, tá? Um problema com a geração atual, quem falhou foi a geração anterior. Então, muitas vezes, alguns pais que tiveram dificuldade não conseguem ter essa visão que nós temos, né? De reconhecer que isso foi bom para a gente. E aí nós criamos filhos diferentes. A gente cria filhos sem passar para eles a importância do sacrifício. A gente, eu não quero que ele sofra, então eu começo a fazer tudo, começo a dar tudo, porque a minha visão de sofrimento é muito diferente, distorcida. Eu não reconheço isso como um valor, muitas vezes, né? Não o nosso caso, mas muitas vezes o adulto não reconhece que aquele sofrimento foi um valor de vida que tornou quem ele é hoje. E aí, em vez de eu continuar transmitindo esse valor para os meus filhos, e seja quem for, eu boicoto. Eu falo, não, eu não quero que ele faça, eu não quero que ele lave uma louça, eu não quero que ele dobre a roupa dele, não precisa. E aí a gente está criando uma geração de pessoas irresponsáveis. E eu diria até pessoas talvez um pouco preguiçosas, acomodadas. Isso é muito ruim. Né? Eu vejo com bons olhos os pais que criam os filhos para o mundo e para ser adultos funcionais. Né? E eu fui isso, eu fui criada desde muito cedo, minha mãe me ensinando a fazer as coisas de casa, dentro ali dos limites da minha idade e tudo mais. Sempre dei muito valor para os meus pais, que sempre trabalharam muito, né? Meus pais sempre trabalharam muito. E hoje eu sou quem eu sou, né? Profissional, com essa noção de servir o outro, devido à minha criação, não tenho dúvida. Muito bom. E sabe qual a sensação que eu tenho, doutora Sandra? Que muitas pessoas, às vezes, carregam isso como um peso, uma culpa de condenar os pais, de meu pai, minha mãe me colocou para trabalhar desde criança, e começa a reclamar e se vitimizar. E todas as vezes que a gente para ficar se vitimizando, contando historinha da nossa história de vida, a nossa vida não flui. Não flui. É melhor a gente olhar lá para trás e ter um olhar ressignificativo com relação a tudo o que me aconteceu e dizer, se aconteceu, é porque Deus quis assim, algo Ele quis me trazer mediante a esse fato. Claro, aqui existem histórias e histórias de vida. Existem pessoas que devem realmente ter sofrido muito. Talvez você que está nos assistindo, você deve estar pensando tudo isso, falando assim, nossa, Carol não sabe um terço que eu sofri. Porém, o que eu tenho a te dizer, perdoa, libera isso, porque se você não libera, a sua vida não flui. Você falou uma palavra muito importante agora, ressignificar. Em algum momento das nossas vidas, especialmente talvez criança, adolescente, pode ser que os nossos pais tenham nos feito algum mal, né? Sim, vou usar o termo. É natural. É natural. Mas quando você é adulto, você precisa entender que você precisa liberar essa criança interior. Não dá para ser um adulto de 30, 40, 50 anos agindo como se você fosse uma criança de 5, de 10 anos. Então, se teve situações, mágoas, na minha visão, que ficaram presas e restritas ali a você, você tem que procurar ajuda. Seja por meio de uma religião, seja por meio da psicologia, da terapia, daquilo que fizer sentido para você. Eu faço terapia e eu também sou católica, né? Eu frequento. Então, eu utilizo os dois liames na minha vida para fazer sentido. Eu tenho uma psicóloga maravilhosa que me acompanha há 5 anos. Ela me deu um monte de insights e eu também me confesso com o padre. Inclusive, quando eu fui e falei para o padre em um dos momentos que eu fazia terapia, ele falou, muito bem, é isso, continue. Porque um não tem que brigar com o outro, né? Você faz terapia, não pode ir para religião. Faz religião, não pode... Não, gente. Eu acho que a gente tem que buscar ser um adulto funcional e melhor. E eu nem... Claro que o perdão é extremamente importante. Eu também acho que ele é
um salto para a gente ser próspero e para a nossa vida fluir. Mas a gente tem que buscar ressignificar dentro da gente também. Quem nós somos, quem eu sou. Eu vou ser a vida inteira aquela criança que foi esquecida, ou que apanhou, ou que não teve talvez a infância que eu gostaria. Eu vou sempre esperar vir ali um príncipe me salvar, porque eu sou aquela adolescente que teve uma desilusão amorosa. Não, eu tenho que buscar ressignificar. Então, para mim, essa... ficou até a palavra aqui do nosso podcast, a palavra ressignificar, que ela é muito importante. Uau! E o que eu vejo muitas das vezes é a dificuldade das pessoas entenderem dessa importância de ressignificar, de olharem o seu passado e entender, poxa, eu sou o que sou hoje, eu me tornei o que eu me tornei hoje. Por quê? Por qual motivo? É certo que foi o seu passado. O seu passado, ele te auxiliou a fazer com que você chegasse onde você está hoje. Então, não banalize a sua história. E agora sobre o perdão, né, que você citou também, sobre a importância do perdão, da liberação do perdão. Gente, quando eu passei por este processo, né, eu como advogada também sou mentora nesse meu trabalho aí que eu faço lá no Illuminati Mind. Então, antes de eu trazer isso para as pessoas, claro que a minha cura precisa acontecer primeiro. Então, eu me imergir neste mundo de autoconhecimento, de cura interior. E assim, doutora Sandra, a partir do momento que eu passei a olhar para o meu passado e fazer com que isso não me causasse mais dor, porque eu decidi perdoar. Gente, eu só estou nesse podcast aqui porque eu passei por esse processo. E é um processo, tem que É um passar. processo. As pessoas não querem passar. Não querem. As pessoas querem ser a borboleta. Elas não entendem que elas são lagartas e que para virarmos borboletas, adultos funcionais, a gente tem que passar pelo processo da dor. Quando a lagarta está saindo ali do casulo, tem já estudos, né, de que ela sente muita dor, que é um sofrimento para ela se libertar e virar borboleta. E se por acaso a gente tentar ajudar, ela vai morrer. Então, se você for lá no processo da lagarta, falar, nossa, ela não está conseguindo sair, cortar ou tirar, ela não vira borboleta, ela morre. Porque tem processos que, mesmo dolorosos, a gente tem que passar para a gente voar. Se a gente romper o processo, a gente não voa. Não voa, uau. E quantas pessoas estão presas do outro lado, né? Presas aí no não perdão, na mágoa. E aí eu costumo dizer que a palavra mágoa já vai nos direcionar. Mágoas. Sim. Então, imagina. Águas paradas dentro de você. Água parada fede, não fede? Em algum momento vira uma poça, um esgoto. Sim. Imagina isso dentro de você. Se você não entrar, não se imergir nesse processo de autoconhecimento, de cura interior, do perdão, liberar perdão para quem precisa liberar perdão. E, gente, vou te falar uma coisa. As primeiras pessoas que a gente precisa entrar nesse processo de perdão é papai e mamãe. Que nem você trouxe aqui pra gente, né? Talvez as pessoas que estão nos assistindo também foram feridas ou tem alguma coisa mal resolvida com o pai, com a mãe. Só que, ao invés delas buscarem algo para ressignificar, para reprogramar as suas crenças, para olhar para o seu passado e falar, isso não me causa mais dor, eles preferem ficar na dor do que efetivamente mergulhar nesse processo que vai doer. Vai doer. Que vai doer. E aí, se elas não mergulham nesse processo, me desculpa te falar, mas vem o quê? A estagnação. Exatamente. A procrastinação. Porque a procrastinação vem disso, inclusive, dessa historinha que muitas das vezes a gente conta para nós de ai, coitada de mim. Ai, tadinha de mim. Nossa, é muita coisa que eu carrego. E aí você automaticamente, inconscientemente, você vai procrastinando
coisas, situações, projetos, porque você se coloca na dor, né? E quer ficar na dor. Não, e assim, né? Ai, quanta coisa eu carrego. Então solta. Então solta. Né? Solta! Ué, se não soltar, vai continuar carregando e só você pode soltar. Não é? Se te aperta... Essa semana eu vi, a salvo engano, no Instagram do Padre Marcelo. Tava lá, se te aperta, solta. E tem coisas que é só a gente... Essa semana, você viu? Essa semana, dá uma olhada. Olha, que incrível. E assim, né? Ai, mas tá um peso... Solta. Tem coisas que é só você que pode soltar. Não adianta eu querer que venha nosso pai, nossa mãe. Claro que aqui, e por uma visão até jurídica, nós não estamos falando de uma parcela mínima de pais que talvez tenham sido criminosos. A gente não está falando disso. A gente está falando de determinadas criações que alguns pais, muitos pais deram, que talvez tenham causado feridas. Nós não estamos falando dos poucos casos de crimes. Esses realmente têm que ser tratados no rigor da lei, né? E mesmo assim, os filhos que tiveram essa situação têm que procurar também se curar para eles terem uma vida plena. Porque não adianta eu ficar a minha vida toda com mágoa, com raiva e fazer da minha vida a pior situação do mundo por conta disso, tá? Não estou jamais minimizando dor, não é isso. E nós não estamos falando dessa parcela, né? Nós estamos falando no geral que muitas pessoas levam durante a vida, carregam peso que talvez tenham sido da sua criação, coloca a culpa em todo mundo e não se coloca como protagonista. Boa. A gente tem que ser protagonista e falar, peraí, esse peso aqui eu não quero levar, eu decido, é uma decisão. Você não carregar um peso da infância, da adolescência, é uma decisão. Se você vai buscar recursos, seja uma mentoria, seja a religião, seja a terapia, não importa, mas você tem que buscar recursos para você soltar esse peso. Senão você não desenvolve. Boa. Então é isso, como a doutora Sandra disse, bora ser protagonista da nossa própria história, da nossa própria vida. E em falar em protagonismo, nós estamos falando em uma protagonista aqui, né? Com você, né, doutora Sandra, que está aí à frente da liderança da OAB de Itaquera, liderança feminina, né? Quanta representatividade você tem carregado. Aí a pergunta que não quer falar, te questionam. Era uma ideia sua mesmo já fazer parte deste lugar? Tipo, você já foi visionária. Olha, vou passar na OAB e um dia vou estar lá representando as mulheres na OAB de Itaquera, na Zona Leste de São Paulo. Ou aconteceu? Aconteceu, imagina, nunca passou na minha cabeça. Sério? E tudo começou com o servir. Porque eu comecei a participar e aí me infiltrei nas comissões. Aí, de repente, das comissões, me tornei membro de uma comissão, depois vice-presidente. Só que eu sempre fui uma pessoa que eu gostei de participar de eventos de outras comissões. Uhum. Porque eu falava, eu quero aprender. E, de fato, eu gosto muito de aprender. Então, eu estava em tudo. Tinha palestra de trânsito, eu ia. Tinha palestra previdenciária, eu ia. Todos os eventos eu ia. E quando a diretoria anterior, porque nós somos uma sucessão da diretoria anterior, da gestão anterior, né? Me convidou para fazer parte, né? Montar essa chapa e fazer parte, foi uma surpresa. Eu falei, por que eu? Como assim? Pergunta! Como assim? Por que eu, né? Então, foi uma surpresa. Eu confesso que eu não sabia, né? Como que funcionava, como que era. Nossa. Porque não era algo que eu ficava estudando. A diretoria da OAB, não. E ainda mais assim, sendo diretora tesoureira, que também é um cargo que, em geral, é ocupado pelos homens. Porque, historicamente, a mulher não sabe cuidar do dinheiro, né? Historicamente, né? Historicamente. E, de repente, eu ser diretora tesoureira da OAB Subseção Itaquera me enche de orgulho, né? Com certeza. Uau! E me enche de orgulho também, porque, veja, neste triênio aí, nós estamos com a doutora Monize Tesser, né? Que está liderando a presidência, a primeira mulher. Depois de mais de 20 anos, salvo me engano? Não, nunca teve. A OAB Itaquera tem 43 anos de subseção. 43. Ela é a primeira mulher em 43 anos de subseção. Uau! Olha as mulheres quebrando barreiras. Diretora tesoureira teve poucas também. Acho que uma ou duas em 40 e poucos anos. Se eu não me engano, eu sou a terceira. Também. Uau! Agora, boa, né? Você me trouxe mais de 43 anos de OAB de Itaquera.
pouquíssimas mulheres tesoureiras. Qual é o maior desafio, você que está nesse cargo de liderança da OAB de Itaquera? Hoje em dia, eu vejo que é mais aceitável, né? Aham. Talvez o desafio de fato, a responsabilidade de ser diretor e cuidar do dinheiro dos nossos advogados, porque o que a gente cuida... Dinheiro, né? porque o que a gente cuida é do dinheiro alheio, Aham. né? Então, assim, tem que ter muita atenção, muita responsabilidade, olhar todos os documentos, analisar ali prestação de contas, o que saiu, o que entrou, verificar se está tudo certinho, questionar gastos, questionar custos, porque a gente presta contas, né? É o dinheiro das outras pessoas. Então, o maior desafio é esse, né? Olhar os números e tomar aquela cautela triplicada para que tudo saia corretamente. E um caso de auditoria, você poder falar, olha, está tudo ok, está tudo perfeito, né? Eu acho que esse é o maior desafio. É servir a advocacia e prestar contas. É um desafio e, ao mesmo tempo, é gratificante. Porque a gente sabe, eu sei que eu estou fazendo o meu melhor, estou fazendo o que é certo. Uau. Faria tudo de novo? Se fosse convidada, faria tudo de novo? Não está nos meus planos, mas faria, claro. Porque eu entendo que tem que se renovar, né? Eu entendo que devem vir outras pessoas, outras oportunidades. Eu entendo que a diretoria ela tem que se renovar, né? Mas, claro, faria de novo, sim, né? Se tivesse uma oportunidade, se fosse do meu interesse, claro, faria. Uau, muito bom, muito bom. Eu imagino o desafio, hein? Lidar com o dinheiro dos advogados, ser a tesoureira, né? Prestar conta para os advogados não deve ser fácil mesmo. Para mim, a primeira vez que a nossa líder da casa falou assim, doutora Sandra, preciso fazer tal compra, você autoriza? Eita. Deu aquele bug na cabeça, tipo assim, eu autorizo? Eu sou a pessoa que preciso autorizar, né? Assim, eu falei, peraí, como é que é eu que tenho que autorizar? Então, aí você começa a perceber a responsabilidade do cargo, né? Que, claro, que o cargo é muito maior do que a pessoa que ocupa, mas nesse momento sou eu que ocupo, então a responsabilidade é minha. E eu falei, poxa, então sou eu. Então, se eu aprovo ou não aprovo, eu preciso saber o que eu estou aprovando. Acho que esse é o desafio maior. Agora, você como tesoureira, né, lidar com números o tempo todo lá na OAB de Itaquera, você sabe quantos inscritos nós temos na nossa OAB de Itaquera? Salvo engano, eu não sei o número exato, mas acho que uma média. Acho que está em 3.500. Uau, 3.500. Quase 3.500. Mais de 3.400 já passou. E entre homens e mulheres, como nós estamos meio a meio? Isso, está bem meio a meio. Uhum. Meio. Acho que um pouquinho mais mulher. Um pouquinho mais mulheres, né? Isso. Fala para a galera que está nos assistindo que quando nós falamos de OAB Itaquera, a OAB Itaquera ela é constituída por quais bairros? A OAB Itaquera, eu vou falar 4 bairros que são maiores, mas a gente sabe que tem bairros menores, talvez pouco conhecido. Então, a OAB Itaquera ela abrange Itaquera, Cidade de Tiradentes, São Mateus e Guaianazes. E, claro, que tem os bairros menores ali próximos, né? Mas, em geral, são essas regiões que atende os advogados dessas regiões, né? Que moram nessas regiões. Então, bora convidar os advogados que estão nas outras regiões. Inclusive, eu sou lá de Guaianazes. Alô, galera de Guaianazes! Sou de Guaianazes, meu bairro, aí onde eu nasci, cresci, enfim... Convida a galera para participar, né? Talvez, né, as pessoas ali, eles não têm esse conhecimento do que a OAB de Itaquera promove, desperta. Traz um pouquinho para a gente o que a OAB Itaquera promove lá dentro, o que traz de benefícios, enfim, seja para os advogados e para a sociedade, né? Porque também abrange, né, os empreendedores do bairro, enfim. Isso. A OAB Itaquera, ela é a casa da advocacia e da cidadania. Isso. Então, além de nós termos qualificações constantes para os advogados, que são exercidos por meio das comissões, nós temos as comissões temáticas de direito penal, imobiliário, civil, e essas comissões desenvolvem cursos, palestras, eventos diversos para a advocacia e também para a sociedade que pode participar ali
das palestras em geral. Além disso, a OAB Itaquera, né, eu estou falando especificamente da nossa casa, né, que eu falo com propriedade, ela tem muitos trabalhos para a sociedade. A gente tem a comissão, por exemplo, de ação social, que faz assim inúmeras... É incrível. É incrível, sabe? Agora a gente está com uma campanha de Páscoa, né? Estamos perto da Páscoa. Eu não sei se o vídeo vai vir antes ou depois da Páscoa, mas já fica ali sabendo que nessas datas de Páscoa, muitas vezes Natal, datas comemorativas, a OAB acaba fazendo arrecadações para a sociedade. Quando tem eventos que precisa de assistência jurídica, a OAB é chamada para estar nesses locais para prestar assessoria jurídica gratuita. Tem um outro trabalho que eu acho incrível, que a OAB vai à escola, onde essa comissão, advogados entram em contato com as escolas dessas regiões para dar palestras aos alunos. Palestras sobre violência doméstica, sobre bullying, cyberbullying, palestras assim diversas em prol da sociedade, para ensinar os nossos jovens e crianças ali a ter um comportamento melhor, né? Então, eu sou apaixonada por essas comissões que são em prol da cidadania. E as pessoas estão, claro, convidadas a conhecer a nossa casa também, acompanhar nas redes sociais os eventos que acontecem, tanto para a advocacia quanto para a cidadania. Temos eventos importantes. Recentemente tivemos o evento da mulher advogada. Que foi incrível. Foi lindo, maravilhoso. No meio do ano, geralmente, a gente tem um evento de igualdade racial. Então, temos assim muitos eventos onde as pessoas podem participar. E esse evento de igualdade racial, ele é um evento de empreendedorismo também, onde nós convidamos empreendedores da região para exporem seus produtos ali, seus itens. Então, assim, é muito legal. E temos a Comissão de Empreendedorismo, que é incrível também, que ajuda não só o advogado, né, ali a desenvolver o seu lado empreendedor, né, como também toda a sociedade, fazendo conexões com grandes empresas da região, né? Nós já tivemos cursos com o Sebrae, e por aí. Foi incrível. Foi muito legal. Foi lá que eu conheci o Empretec, inclusive. Sim. Nossa, foi um curso divisor de águas na minha vida. É maravilhoso. E falar em empreendedorismo, né, jurídico da OAB Itaquera, eu estou, né? Fui convidada por vocês. Desde já eu agradeço aí, né, esse convite que vocês fizeram para eu estar nessa posição, né, liderando os advogados da subseção OAB de Itaquera, com relação a esse tema que é tão importante, né? O empreendedorismo jurídico, né? E muitas das vezes a sensação que eu tenho, porque eu tinha essa mentalidade, de que muitos advogados acham e lidam na sensação de que o seu escritório não é uma empresa, né? E aí, se você não vê o seu escritório como uma empresa, tudo é uma desorganização, uma desordem. Quando vai ver, já vira uma bola de neve. Então, esse ano aí, eu tenho grandes projetos. Aguardem, vocês da OAB de Itaquera, aguardem. Tem grandes projetos aí saindo do forninho. E mesmo que a gente, só um recorte aqui, mesmo que nós façamos tudo dentro do nosso escritório, a gente precisa entender que são setores. Que você tem ali o setor financeiro, o setor administrativo, o setor comercial. E você, mesmo que seja, você precisa estruturar cada parte. E isso é empreender, né? Isso é empreender. Colocar cada um numa caixinha, né? E muitas das vezes o advogado, ele começa a fazer tudo dentro do seu escritório e não consegue dar conta de tanta coisa, né? Sim. E aí é onde vai se perdendo a qualidade, a entrega, enfim. Então, a gente tem que ter essa visão empreendedora mesmo, né, para a advocacia. Então, vamos lá, falamos de várias coisas aqui, tá fluindo muito, muito bom, bacana, assim, um papo gostoso. Você que está aí do outro lado, o que está faltando você deixar sua curtida, sua inscrição aqui no canal e o seu compartilhamento, porque eu costumo dizer que o compartilhamento pode salvar uma vida. Talvez tenha pessoa que precisa ouvir o que nós estamos falando aqui, porque a gente já falou de várias coisas aqui, trouxemos várias pautas aqui. E aí, dentro dessa pauta que a gente trouxe aqui do início, da introdução até protagonismo, né? Liderança, OAB, servir, falamos de N coisas, N situações. Mas me veio aqui no coração,
sobre a doutora Sandra. O que do passado da doutora Sandra fez com que ela chegasse hoje aonde ela está? Qual foi o que te impulsionou? O que fez com que você falasse assim, é a advocacia? É isso, eu vou advogar, sabe? Nossa. Da onde foi isso? Mamãe, papai? Nada. Esse querer servir, né, o outro, porque nós, como advogados, Sim. a gente fala, né? Nós somos voz de uma terceira pessoa, né? A gente está representando ali uma outra pessoa. Estamos ali sempre nos colocando à frente de alguém para defender, buscar a justiça, enfim, a igualdade. O que do seu passado faz com que hoje você esteja neste papel de protagonismo? Olha só, você sabe que é difícil responder essa pergunta. Ah, imagino. Os meus pais, eles sempre foram pessoas muito simples, empreendedores do comércio, e eu acredito que até pela situação deles, talvez de estudo e tudo mais, eles não tinham esses grandes sonhos para mim de eu ser advogada. Eu acho que eles nem imaginavam que um dia eu fosse ser advogada. É a primeira advogada da família? Não, eu fui a primeira... Olha, eu tenho, por parte de mãe, 60 primos de primeiro grau. Caraca, 60, é muita coisa. Eu tenho tias que teve, assim, 12 filhos, só por parte de mãe de primeiro grau. E eu fui a primeira pessoa, praticamente, a entrar na faculdade. Uau! Hoje já tem outros advogados, outras pessoas formadas e tudo mais. E como que eu entrei na faculdade? Eu comecei a trabalhar numa faculdade, na biblioteca, porque eu tinha um filhinho pequeno, precisava trabalhar, sustentar. Qual é o nome dele? Lucas. Lucas! Alô, Lucas! E aí eu comecei a trabalhar na biblioteca e descobri, trabalhando, que eu ia ter uma bolsa, mas eu nem sabia, nunca tinha passado da minha cabeça. Inclusive, olha que coisa louca, né? Eu falava que eu nunca ia ser advogada. Mas sério? por quê? Você era do contra? Eu falava, ai, Deus me livre. Aí caí numa biblioteca jurídica. Aí comecei a ver as pessoas. Eu falei, até que parece que é legal. E aí fui, consegui a bolsa, comecei a estudar com muita dificuldade. Meu filho era pequenininho e tal. Me formei. Aí eu falei, não vou prestar OAB porque acho que eu não quero advogar. Olha ela. E aí eu me boicotando porque eu não sabia. E só que as pessoas que estavam ao meu redor naquela ocasião não me incentivavam, porque para eles também era uma coisa nova. No meu ciclo não tinha pessoas formadas e muito menos advogada. Então, foi muito difícil para eu ter esse insight de que eu ia ser advogada. Foi difícil. Aí, eu comecei a trabalhar num jurídico de shopping center. Meu filho já tinha uns 10 anos. E eu trabalhei dentro desse jurídico e a gente tinha um suporte de um escritório externo. E a advogada, que é uma querida da época, ela falava, nossa, você tem que prestar OAB, você tem que prestar OAB, você sabe muito. E eu comecei a trabalhar com direito imobiliário aí no shopping. Então, eu cuidava de renovatórias, de locações, de contratos, fazia tudo. Eu fazia, o advogado fazia essa revisão. Quando eu saí do shopping, eu falei, mas por que não? Porque eu não vou estudar, eu vou estudar e vou prestar. Então, foi nesse trabalho do shopping, com essa advogada que começou a me incentivar e falou, não, eu acho que você tem que prestar. Você sim, você é competente. Eu fiz um cursinho, porque eu estava bem desatualizada, eu tinha passado anos. E cada vez começava a despertar assim, dentro de mim, não, eu quero ser advogada, acho que é o meu momento. E quando eu passei, eu falei, é agora. E as coisas foram assim fluindo dentro de mim, né? E eu confesso para você que no meu meio, no meu ciclo, ninguém acreditava. Hoje em dia as pessoas têm orgulho, as pessoas falam, puxa, que legal, aquela menina que veio de lá da periferia, né? Porque muitas vezes a gente é vista assim, né? A gente é reduzida ao local que a gente nasceu e se criou, né? E hoje as pessoas têm orgulho e tudo mais. E hoje eu amo ser advogada, eu não consigo me ver fazendo outra coisa, né? Eu acho muito legal, eu acho inteligente, eu gosto de estudar, de me atualizar, de ver decisões. Claro que a gente sabe que não é flores, nem tudo são flores, né?
Tem decisões Não é. de juízes que a gente fica triste. Tem os Muito. clientes que muitas vezes não entendem, ficam chateados conosco. É uma série de percalços, mas faz parte de toda e qualquer profissão. Eu não conheço essa profissão que não tem um percalço na vida. E dentre as profissões com seus percalços, eu escolho advogar, porque é onde eu me encontro. Eu gosto demais, sabe? Eu me sinto feliz. Tenho o meu escritório que eu fundei do zero, eu fundei com os meus recursos, eu e minha sócia, claro, né? Mas, assim, cada coisinha que a gente comprou, cada prato que a gente colocou, cada copo, cada cortina. Muito bom. Então, assim, é um orgulho bastante. Quando vai um cliente e fala, olha, encontrei vocês no Google. Poxa, Que assim... legal. Então, assim, eu fico feliz com cada conquista, né? Então, Uau, cada isso vez... é importante durante o processo. Isso, exatamente. Desde as pequenas conquistas, né? Até as conquistas maiores. Com cada detalhe, com cada tapetinho novo que a gente compra, eu fico feliz. Muito tem bom. que trocar o tapetinho de banheiro. Ai, que tapete lindo. Muito bom. Então, eu sou muito grata, muito feliz Muito mesmo. bom. E, claro, muito grata com as decisões que são favoráveis, quando o cliente fica feliz, quando a gente consegue resolver um caso difícil, né? Falando da parte técnica, sem sombra de dúvida, eu fico muito feliz também. Muito bom. Então, você nos ensinou, nos inspirou a várias coisas aqui. Estou anotando tudo, eu estou pegando, legal. não estou pegando tudo, não estou conseguindo pegar tudo, que é muita informação. Muita informação. Mas, por último, você nos ensina o poder da gratidão, né? Exato. A olhar as coisas e falar assim, nossa, olha, que bacana, eu consegui comprar, eu consegui deixar o meu escritório do jeito que eu sonhava, do jeito que eu gostaria. E a gente se boicota antes de agradecer, né? Não pode, tem que agradecer por cada conquista. Isso. E eu identifiquei aqui que, além de você ser protagonista da sua história, na liderança feminina da OAB de Itaquera, ainda foi protagonista da sua família, pioneira. Sim. A fazer a faculdade, que legal, que incrível. Isso mesmo. Muito bom. E a primeira a ter praticamente um negócio próprio sem ajuda de ninguém. Sem ajuda de ninguém. Sem suceder, sem uma... Como escritório jurídico, ninguém tem. A minha família continua sendo toda do comércio. A minha família também. E eu sou a pessoa que eu tenho um escritório com os meus próprios recursos que e bênção, tudo mais. Eu fico muito feliz. Então, gente, é possível. Mas, para ser possível, você precisa de pessoas que te inspirem. Como é o nome dessa advogada que te inspirou há 15 anos atrás? Doutora Denise. Manda um abraço aí, ó. Doutora Denise Sapaterra, minha querida, assim, ela sabe que ela tá no meu coração. Eu falo que ela é minha mentora profissional, porque se não fosse por ela, eu teria desistido da advocacia. Ela sabe. Sim. E eu me espelho e sou atuante em direito imobiliário graças a ela. Inclusive, claro que hoje não nos falamos com frequência devido à correria da vida, mas ela já me indicou cliente, a gente já trocou figurinhas. Que incrível. Então, muito legal, mesmo tantos anos, porque eu tive contato com ela há uns 15 anos, né, mais ou menos, há muitos anos. E ela sabe que o carinho que eu tenho por ela e a admiração é imensa. Ela não é da região, ela é de outra subseção, né? Mas é uma pessoa que, para mim, foi minha mentora de início de carreira. Qual subseção ela faz parte? Salvo engano, é do Jabaquara, se eu não me engano, né? Jabaquara. Salvo me engano. Alô, doutora Denise, forte abraço. Parabéns, doutora Denise, aí por inspirar essa grande mulher, porque através da sua inspiração, ela está no lugar onde ela está hoje. Então, a galera que está nos assistindo, olha essa dica, a importância de você andar com as pessoas certas e a importância de você orar e pedir a Deus para que Ele te apresente os amigos que são amigos de Jesus, os amigos certos, porque são essas pessoas que vão nos direcionar e, pelo que eu entendi, a doutora Denise via em você o que você não enxergava. Exatamente. Ela dizia a você consegue, você é competente, foi uma frase que você utilizou, ela dizia, você é competente, e depois você me trouxe. Olha, Carol, tinha pessoas lá do meu ciclo que não acreditavam em mim, no fundo. A doutora Denise foi praticamente uma das primeiras pessoas que eu contei quando eu passei na UAB. Ai, eu tive incrível. maior orgulho. Eu lembro que eu contei para o meu filho, para minha madrinha, que eram as pessoas, e logo já contei para a doutora Denise. Então, assim, porque para mim foi um orgulho muito grande tê-la, né? Eu acho que nós temos realmente que ter essas pessoas que acreditam em nós e que nós podemos nos espelhar para seguir
uma carreira, uma profissão, o servir, seja o que for, mas é muito bom a gente se espelhar em pessoas. Muito E bom. falando da fé, falando da minha religião, daquilo que eu acredito, se for uma pessoa, um amigo em Cristo, para mim, assim, o valor, né, se valora muito mais, né, Muito. para mim, na minha visão, né? Muito É o bom. que eu acho. Então, ó, que você possa ser iluminado aí agora nesse momento. Que você possa, nas suas orações, pedir isso. Senhor, me mande os seus amigos. Os amigos que são amigos de Jesus para iluminar a minha vida, me direcionar, ver aquilo que eu não estou vendo em mim e me impulsionar para onde o Senhor quiser, não é mesmo? Muito bom. Doutora Sandra, faltam alguns minutinhos para a gente finalizar com Mas já! Passou rápido. muito rápido. Quem acha que passou rápido, coloca aí nos comentários, porque eu vi aqui. Eu ficaria aqui assim, 2, 3 horas tranquila. A gente ainda tem um monte de pauta aqui, Ó, olha. falamos de família, de carreira, de OAB, de advocacia, de coisas pessoais. Olha que incrível, né? Muito Muitas bom, coisas, é muito verdade. bom. Então é isso. Doutora, você, desde já, inclusive, eu agradeço porque você confiou aí num dos meus serviços, né? Que além de advogada também trabalha aí no mundo da inteligência emocional como mentora de carreiras, mentora advogados, né? E no primeiro episódio, inclusive, tinha uma mentorada minha, que é a doutora Elaine. Ela passou pelo processo do individual, do em grupo. E você participou comigo tanto da última imersão, que foi, se eu não me engano, em setembro aconteceu. Outubro. Acho que foi Outubro, alguma coisa no finalzinho, Sim. quase no finalzinho Isso. do ano que passou. E você passou pelo processo comigo da mentoria em grupo, mentoria Vida em Plenitude. Da mentoria Vida em Plenitude, o que você carrega até hoje, assim, que você pratica até hoje, o que você direciona as pessoas a praticarem isso em casa também para fortalecerem as suas crenças, as suas ideias? Olha, eu tenho praticado gratidão e o eu sou. Muito bom. Gente, eu vou contar um negócio para vocês rapidinho, né? Eu participei de um retiro e a doutora Carol, ao final desse retiro, Incrível esse retiro, gente. ela me deu uma agenda que tem o evangelho diário nessa agenda, né? E era o evangelho diário a partir de 2026. E eu tenho colocado como compromisso de vida Uau! ler todos os dias o evangelho do dia e fazer anotações. Arrasou, amiga. Em algumas páginas, eu coloco o eu sou e eu pratico a gratidão. E então, assim, são coisas... Eu acordo agradecendo a Deus pelo dia, pela minha vida, por eu sou. Claro que eu peço também, mas eu tenho praticado mais o eu sou para reforçar na minha mente que eu sou capaz, que eu sou competente, que eu sou... coisas positivas, um monte de coisas positivas, né? E reforçar menos o negativo. E me colocar como protagonista, usar mais o eu do que nós. Isso não significa que eu sou uma pessoa egoísta, porque eu via dessa forma. Eu via que eu só poderia pedir se eu pedisse sempre no coletivo. Nós. Eu falo, não, para eu ajudar os outros, em primeiro lugar, eu preciso me amar. Né? Eu preciso... Estar bem comigo mesma, né? Então, assim, participar da sua mentoria me trouxe esse reforço de me colocar em primeiro lugar como protagonista e fazer lá o eu sou. Eu tenho várias anotações do eu sou e fico reforçando dentro de mim. Quando eu leio o meu evangelho diário, quando eu faço a minha anotação, depois eu vou lá e faço os meus eu sou, a minha gratidão. Muito bom. Parabéns pelas práticas, Verdade. amei. Fico Tenho muito feito, feliz. nossa, tenho feito super. Então, a galera que está aí do outro lado, a importância de você colocar a sua espiritualidade em pauta, colocar Deus em primeiro lugar. Né? Eu também faço isso de ler o Evangelho todos os dias, refletir. Na verdade, eu amo assistir a Santa Missa por completo. Quando eu não assisto, falta algo em mim. Então, é maravilhoso e esplêndido. E a importância da autenticidade, né? Da sua busca da sua identidade, de você se colocar em primeiro lugar. Porque, veja, para a gente amar o outro, para a gente servir o outro, que é essa posição que eu e a doutora Sandra estamos o tempo todo, inclusive ela na tesouraria da OAB de Itaquera, você precisa estar bem, né? Para você servir o outro, você precisa estar bem primeiro. Não dizem que no avião, se acontecer uma turbulência, alguma coisa que a máscara cai, você primeiro tem que colocar a máscara em você, para depois você ajudar o passageiro do lado. E eu, por muitas vezes,
queria colocar a máscara em todo mundo Em todo e esquecia. mundo, boa. E não é assim. Em primeiro lugar, eu preciso estar bem, eu preciso estar com a minha máscara da gratidão. Não é uma máscara falsa, né? Nós não estamos falando de máscaras que distorcem a personalidade, mas daquelas que reforçam quem somos. E eu tenho buscado muito isso. Muito bom, eu te convido, você que está do outro lado, a conhecer a minha mentoria, em grupo Vida em Plenitude. Se você quer saber um pouco pessoal, mais, muito olha aí, bom. ó, ela dando Nossa, aí o muito bom. feedback para vocês. Faria de novo. Ah, que legal! Pode sim, pode sim. Então, me segue lá no Carol Nunes Araújo, que você vai encontrar mais informação da mentoria Vida em Plenitude. É sensacional, é assim, você trouxe algo aqui que também fazia isso. Eu primeiro fazia para todo mundo e me deixava. Hoje não, eu sei que eu preciso me colocar ali, me priorizar para depois reverberar. Então, assim, a gente aprende um pouquinho disso e muito mais coisas dentro da mentoria. Então, eu te convido. Doutora, nós temos 1 minuto. E agora, em 1 minuto, eu quero que você... Eu sei que você carrega alguma coisa dentro do seu coração, assim, que você fala assim, eu não posso sair desse podcast sem antes falar e deixar essa frase para as pessoas. Qual frase é essa? Qual é a palavra? Nossa, qual é a palavra e qual é a frase? Busquem autoconhecimento, busquem ajuda, busquem saber quem vocês são, busquem apoio, façam a mentoria da Carol. Eu não estou puxando o saco dela, porque, na verdade, para mim, fez todo sentido, né? Bom. E gostei muito de verdade, né? Eu não é um puxa-saquismo, não preciso disso, eu falo de coração. E as pessoas têm que buscar o autoconhecimento e ser protagonistas da própria vida, né? Arrasou. Parar de culpar o coleguinha do lado e colocar como protagonismo. Porque se o coleguinha do lado está te irritando e te incomodando, saia. Entrega ele nas mãos de Deus e sai e vai buscar o seu caminho. Se está pesado, solta. Muito bom, arrasou, gente. Olha que mensagem incrível. Seja você protagonista da sua história e vai, porque o mundão te espera para que você possa iluminar, como essa minha convidada faz todos os dias quando ela acorda e levanta, que é iluminar vidas, e é isso que esse podcast tem para te oferecer. A iluminação de vossas vidas. Então, salva de palmas para esse podcast. Obrigada, Carol. Arrasou, eu que agradeço. Gente, beijão, tchau, tchau. Deus abençoe. Valeu. Amém. Até o próximo.